A história começa em um reino onde um grupo de pessoas discute com a rainha demônio, a Isama, insistindo que deveriam acompanhá-la. Embora ele seja apenas uma criança, ainda assim é o herói. Ela responde calmamente que pode lidar com isso sozinha, rangendo os dentes de frustração. Acrescenta que apenas suas mãos são suficientes para derrotar uma criança como ele. Ao adentrar a floresta, ela remove a máscara, revelando seu rosto determinado. Em sua mente, sabe que hoje será o último dia do herói. De repente, uma criança corre em sua direção, radiante de felicidade por vê-la novamente. Com seus grandes olhos de cachorrinho, ele pergunta se ela veio treiná-lo de novo. O coração dela amolece, e ela pergunta como está indo o treinamento de herói. Ele sorri e diz que está se esforçando ao máximo. Abby sente-se entrando em pânico, mas lembra a si mesma de manter a firmeza. Usando a ignorância dele sobre sua verdadeira identidade, eles mantêm uma relação de mestre e discípulo. Ele acredita que ela é sua mentora, e ela está pronta para aproveitar o momento certo para derrotá-lo. Voltando ao presente, o garoto sorri e pergunta se ela nota alguma mudança nele. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele explica com orgulho que conseguiu fazer 16 flexões naquele dia, quebrando seu recorde anterior de 15. Ele flexiona os bíceps, pedindo que ela confira. Ela faz uma careta, mas os toca, percebendo que ele não é tão fraco quanto pensava. Os olhos dele brilham, surpreso com o quanto está ficando mais forte. Ele continua provocando, e ela admite que talvez ele tenha mesmo ficado mais forte. Isso aumenta ainda mais a confiança dele, e ele ri dizendo que agora poderia derrotar o Rei Demônio. Suas palavras acendem algo dentro dela, e ele se pergunta em voz alta quem seria mais forte, sua mestra ou o Rei Demônio. Ai suspira de alívio, grata por ele ainda não saber sua verdadeira identidade. Então ele sugere que eles façam uma luta de braço para ver quem é mais poderoso. Ela tem certeza de que essa será sua chance de derrotá-lo. Quando começam, o menino luta e treme, seu corpo inteiro balançando. Em um instante, ela o derrota, percebendo que se conteve mais do que pretendia. O garoto olha para ela com um beiço e começa a chorar. Ela diz para ele se acalmar, explicando que a competição foi injusta, pois ele ainda é uma criança e ficará mais forte com o tempo. Mas ele continua gritando que, como herói, deveria ser forte. Como poderia salvar o mundo daquele jeito? As lágrimas dele a comovem, e ela o abraça. Elogia sua atitude, dizendo que sua disposição de enfrentar o Rei Demônio de frente é admirável. Ele não deveria chorar. De repente, ele para de fungar e pergunta se ela voltará amanhã. Ela sorri e garante que sim. Enquanto senta em profunda reflexão em seu trono, seus seguidores ficam inquietos, cochichando entre si. Eles a veem como invencível, mas se perguntam se o herói é um inimigo tão formidável que até ela talvez precise de ajuda. Alguns sugerem intervir. Subitamente, ela os repreende com raiva, ordenando que nunca interfiram. Os dois demônios próximos ficam impressionados com sua autoridade, admirando seu poder em silêncio. Ela rende os dentes, determinada a pôr fim à jornada do herói de uma vez por todas. Ela caminha de volta à floresta e o vê praticando. Quando ele a nota, seus olhos brilham de empolgação, perguntando se ela vai ensiná-lo esgrima hoje. Ela vira o rosto, com as bochechas coradas, fazendo com que ele arqueie uma sobrancelha, desconfiado. Ele pergunta se há algo errado. Ela rapidamente disfarça, dizendo a si mesma que isso faz parte do plano de se aproximar dele, agindo como mentora antes de atacar no momento certo. Enquanto ele continua demonstrando seus movimentos, ela o observa em silêncio. Em seguida, comenta que a hesitação dele atrapalhará seu progresso. Ela agarra seu braço, instruindo-o a canalizar mais força através do quadril. Quando ele segue o conselho, acerta um golpe perfeito, sentindo uma onda de orgulho. No entanto, em sua empolgação, ele acidentalmente corta uma corda, fazendo uma viga de madeira balançar e bater em seu rosto. Ele cambaleia para trás, gemendo de dor. Ela se assusta, corre até ele e pergunta se está ferido. Então, de repente, percebe o quanto está abalada. Por que ela se importa tanto? Ela deveria ser a Rei Demônio. Frio e insensível. Ela não pode deixar que seus
Subordinados vejam essa fraqueza. Nesse momento, um slime aparece diante deles. Ela lança um olhar para a criatura e murmura aliviada consigo mesma, um ser irracional como um slime não vai revelar sua verdadeira natureza. O garoto, empolgado, diz para ela sair da frente, pois ele, como herói, irá lidar com aquilo. Ele golpeia o slime com sua espada, apenas para ser arremessado para trás pela criatura. Ao começar a chorar, ela observa com um leve sorriso de canto, pensando que está tudo bem. Isso será o suficiente. Afinal, o rei demônio não pode eliminar o próprio subordinado, e é assim que o herói cairá. Mas então o garoto a encara com uma determinação repentina, se levanta e volta a lutar contra o slime. Ela fica surpresa com sua coragem enquanto a criatura o atinge repetidamente. Frustrada, ela grita, perguntando por que ele mira tão alto se nem consegue derrotar um slime. Ele suspira e responde que luta porque é o herói. Mesmo que seja fraco ou esteja em perigo, precisa proteger os outros. Ela fica abalada com tamanha determinação vinda de alguém tão jovem. Observa em silêncio enquanto ele luta contra a criatura bizarra. Eventualmente, ela intervém, revelando brevemente seu verdadeiro poder para assustar o slime, que entra em pânico e foge para a floresta. Ela estala a língua, irritada consigo mesma por ter interferido. Ser injusta com um subordinado de forma tão direta poderia minar sua autoridade como rei demônio. Perdido em pensamentos, e o corre até ela em pânico, perguntando se está bem. Ela garante que sim, e ele começa a chorar de alívio. Sem pensar, ela o envolve nos braços, segurando-o com força. Apesar de sua aparência pequena e frágil, ela se maravilha com a força de seu coração. Os subordinados de Abby continuam preocupados, vendo-a parecer emocionalmente abalada demais, sussurrando entre si se o herói desta vez não é forte demais para lidar. Alguns até temem que possam realmente ser derrotados. Esse pensamento deixa especialmente nervoso o homem com chifres, que ainda nem teve um encontro romântico. A própria Abby também está inquieta com a crescente pressão entre seu povo, percebendo que precisa agir. De repente, alguém ataca o reino, gritando com ela e chamando-a de governante patética. O invasor é Leon, o general das feras demoníacas. Um dos seguidores de Abby grita com ele, acusando-o de desrespeitar sua líder, mas Leon se mantém firme, dizendo que só está falando a verdade. Acrescenta que sempre foi contra a ideia de ela se tornar o rei demônio desde o início, e que ela nem se compara ao seu antecessor. Ele ruge mais alto, afirmando que poderia até tomar o trono para si. Seu poder é tão grande que até o herói se renderia diante dele. Inflamada por suas palavras, o derruba instantaneamente, zombando da força da qual ele se orgulhava segundos antes. Ela sorri com superioridade, dizendo que, nesse ritmo, pode prever facilmente o futuro dele. Suas palavras alimentam a fúria de Leon, que grita exigindo uma explicação. As pergunta se ele quer uma demonstração real. Sua pergunta faz a expressão dele desmoronar, e todos os subordinados caem na risadas, zombando dele. Agora ele parece um gatinho inofensivo. Reanimados, os subordinados voltam a ter esperança sobre a próxima luta contra o herói e começam a clamar Abby em voz alta. Para a raça demoníaca, o herói é um desastre, e é dever do rei demônio defendê-los e guiá-los por tais calamidades, um juramento passado por gerações de governantes, e a mais importante responsabilidade do rei demônio. Abby tira sua máscara, agora decidida, e declara que revelará a sua verdadeira e terrível natureza ao herói. No dia seguinte, enquanto caminha pela floresta, Io prepara uma refeição para ela e pergunta se quer comê-la com ele. Ela sorri, corada, e diz que sim, claro. Internamente, diz a si mesma que não pode permitir que a derrota a derrube tão facilmente. Io mostra a comida novamente, enfatizando que preparou especialmente para ela, já que parece muito cansada. Ela se confunde e pergunta por quê, pensando consigo mesma que não merece tanta gentileza. Rangendo os dentes de frustração, diz a si mesma para não hesitar. Afinal, é o rei demônio, por seus leais subordinados que a adoram. E como governante demoníaca, ela não pode permitir-se perder. De jeito nenhum. Como ela não lhe dá uma resposta clara, Io começa a fungar, perguntando se ela não está com fome. Ela grita dizendo que é claro que está, e pensa o quanto quer ver o rosto sorridente dele.
Ele suspira aliviado e diz para ela comer o quanto quiser. Assim que Abby dá a primeira mordida, se surpreende com o sabor. Após terminar a refeição, retorna ao reino exausta. Seus subordinados se preocupam, pensando que ela voltou de uma batalha violenta, mas ela diz para não se preocuparem, que logo descansará e se recuperará. Nem consegue admitir que se sente culpada por ter comido demais. Ao se retirar para o quarto, os subordinados sentem simpatia por ela, achando que está suportando tudo por eles. Enquanto isso, Leon sorri, achando que o herói também deve estar esgotado da batalha. Para ele, esse é o momento perfeito. Ele se sente satisfeito, acreditando que será o responsável por derrotar o herói e tomar o título de Rei Demônio para si. Leon está espancando o herói, surpreso e sem entender por que a Rei Demônio o alertou para não enfrentar esse garoto que parece tão frágil. Ele cai na gargalhada, dizendo que talvez ele mesmo seja simplesmente forte demais. Do alto de um penhasco, a Rei Demônio grita por dentro que já é tarde demais. Observando a cena brutal, ela reflete que antes pensava que seria ela quem acabaria com o herói com as próprias mãos. Mas agora vê que o destino dele está selado. Mesmo assim, Io permanece firme e se prepara para enfrentar Leon com sua pequena espada. Mas é lançado para trás com um único soco. Leon continua a golpeá-lo, fazendo Ice ficar cada vez mais ansiosa por ele. Ela se belisca em pânico, enquanto Io permanece firme, pensando que não pode desistir e que precisa suportar toda a dor, pois ele é o herói escolhido. Agora, com Leon o esmagando sob seus pés, diz a Io que essa é a realidade da vida. Se guardar rancor, isso só vai se transformar em amargura por sua própria fraqueza. Leon diz para ele não se preocupar e que, assim que acabar com ele, fará exatamente o mesmo com sua companheira. Ela não é aquela garota guerreira, ele pergunta. Vai tratar a amiguinha do mesmo jeito? A lembrança de Leon agredindo sua antiga mestra surge forte na mente de Io. Ele começa a chorar, gritando furioso e o alertando para nunca ousar colocar as mãos em quem ele ama. Quando Leon se prepara para o golpe final, Io de repente explode em força e o atinge com sua pequena espada num único movimento, chocando todos os demônios presentes. Até os subordinados entram em pânico, encarando o corpo caído de Leon e começando a fugir em caos, gritando que o herói é realmente uma ameaça. Ais observa, percebendo que ele pode de fato se tornar um perigo para ela e todo o seu reino. Ela sabe que precisa resolver isso agora. Seus olhos se fixam na espadinha dele. Ela a pega e a levanta calmamente. Mas, quando está prestes a atacar, Io sorri levemente e murmura que conseguiu sozinho e pede que ela o elogie. Ela começa a sorrir, vendo seu rostinho corado, e diz suavemente que ele é um trapaceiro. Em vez de atacá-lo, ela simplesmente vai embora depois de arrumar uma cama para que ele descanse. No dia seguinte, ao entrar na floresta, Ai sente-se inquieta com as habilidades do herói e o perigo crescente que ele representa para seu reino. Percebendo que hoje precisa cumprir seu dever, ela continua observando de um ponto escondido, pensando que, por ora, deve apenas vigiá-lo, pois ele ainda pode estar enfraquecido pela exaustão de ontem. Ela permanece em silêncio. De repente, Io grita, mandando o Rei Demônio parar ali mesmo. Sua voz assusta Ais, que começa a se preocupar achando que foi descoberta. Mas Io permanece firme, gritando que revelará a sua verdadeira força ao Rei Demônio que atormenta aldeões inocentes. Ais fica mais, entrando em pânico, pensando nos acontecimentos do dia anterior. Ela acredita que ele talvez seja realmente capaz de matá-la. No entanto, conforme ele continua fazendo pequenos truques com sua espada, ela fica confusa. Após observar alguns de seus movimentos, ela fica chocada ao perceber que ele está treinando para o momento em que poderá proteger os aldeões. A cena agora lhe parece profundamente comovente, então ela sai de onde estava escondida. Assim que o a vê, ele sorri radiante. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele explica, com os olhos brilhando, que está se preparando para ser um verdadeiro herói e que treinará todos os dias, visualizando o que significa proteger os outros. Ais não entende totalmente o que está sentindo em seu coração, quando Io de repente diz que sonhou com a luta de ontem contra Leon. Ela fica confusa, se perguntando se ele não se lembra.
Ele continua, dizendo que agora não consegue visualizar claramente, mas algo deve ter atingido sua cabeça. Seus olhos então se iluminam com uma ideia, e ele implora para que ela interprete o papel da Rei Demônio e que ela faça isso com toda a sua força. Ela o encara, sem saber se ele está fingindo, mas para ela parece uma chance de ouro. Através dessa encenação, ela pode aproveitar o momento para eliminá-lo. Então, ela começa a atuar como uma criatura aterrorizante, se declarando a Rei Demônio, afirmando que irá destruí-lo sem piedade. Ele a observa, espantado, enquanto ela murmura que não consegue continuar, é constrangedor demais. Mas ao baixar o olhar, ela se surpreende ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto dele. De repente, ele grita, dizendo que é algo sério, então ela deveria levar a sério também. Ela se desculpa, prometendo fazer melhor da próxima vez, pensando que enganar o herói dessa forma também faz parte de seu plano. Agora, ela começa a agir como uma verdadeira Rei Demônio, declarando que é tolice desafiá-la e que aquela floresta será seu túmulo. Ela luta para manter a expressão, mas eventualmente perde o controle e grita para que ele pelo menos reaja. Enquanto isso, os olhos dele brilham de alegria, e ele comemora dizendo que ela parece absolutamente real. Ela fica confusa, se perguntando se realmente é a Rei Demônio afinal. Agora Yu entra na encenação, levantando sua espada e proclamando que é o herói, e que um herói jamais se curva diante das ameaças de um rei demoníaco. Ela o desafia a atacá-la, pensando que participar dessa pequena cena lhe dará o momento perfeito para atacar. Só precisa de uma abertura certeira. Mas ela é subitamente pega de surpresa pelo rosto dele, tão bonito e iluminado. Então ela grita, dizendo que por hoje é o suficiente, e que vai deixá-lo escapar. Dessa vez. Em seguida, ela salta embora, acenando com a mão. Como sempre, ela acaba choramingando sozinha em seus aposentos. Nas escrituras antigas, é descrito o escolhido que desce dos céus para derrotar o Rei Demônio. Ele carrega consigo um destino, um propósito, proteger os outros. Assim, ele resgata a garota na floresta e a leva de volta à aldeia. Mas as pessoas ficam com medo dele e nem permitem que a filha o agradeça. Elas sussurram que ele pode se tornar um monstro quando está com raiva, então tem medo dele. E assim, ele está sempre isolado. Um idoso oferece seu agradecimento por ele ter salvado os aldeões, mas admite que também sente medo. Os aldeões, desconfortáveis, pedem para que ele vá embora. Ele sorri e diz que entende que retornará se algum dia precisarem dele, então não devem se preocupar. Enquanto caminha silenciosamente pelas ruas, Ai se aproxima pela frente, dizendo que tem observado ele. Ele se assusta ao vê-la aparecer assim. Quando ela pergunta o que houve e por que ele não respondeu aos aldeões, ele permanece em silêncio, o que a deixa ainda mais irritada. Ela grita com ele, perguntando se ele não ficou bravo. Ele responde, com tristeza, que um herói jamais deve ficar com raiva dos aldeões. Mas ela expressa sua frustração, apontando que ele os ajudou e eles nem sequer o agradeceram direito. Em resposta, ele diz que um herói não ajuda os outros em busca de elogios ou recompensas. Agora ela fica ainda mais irritada, rangendo os dentes de frustração, dizendo que tudo que ele faz é falar sobre ser um herói, e que toda essa lógica é absurda. Ela pergunta por que ele insiste tanto em ser um herói mesmo sendo tratado de forma tão injusta. Um silêncio se instala entre eles, até que ele finalmente revela que fez uma promessa a seu avô falecido, se tornar um herói nobre. Para honrar essa promessa, ele precisa ser forte e gentil. Sua razão de viver é se tornar um herói. Mas agora, sem conseguir conter seus sentimentos, ele começa a chorar. Ela o acaricia gentilmente, dizendo para ele não chorar, e o assegura que está se esforçando muito e que é realmente uma pessoa corajosa. Mesmo assim, ele ainda se sente abalado, dizendo que deve tentar ainda mais, mesmo que pareça inútil. Ais o abraça e diz suavemente para ele não dizer mais nada e apenas deixar as lágrimas caírem, porque quando ele se tornar mais forte, não poderá mais chorar assim. E naquele dia, ele chorou nos braços dela. No dia seguinte, ela chega à floresta decidida de que precisa agir antes que suas habilidades despertem completamente. Mas ao vasculhar a área, não consegue encontrá-lo. Ela chama seu nome, perguntando se ele está lá, e então o vê deitado, rangendo os dentes de dor e segurando o rosto.
Ela o examina com atenção e nota marcas de garras no braço dele, apenas para perceber que é o veneno mortal, a toxina maligna. Ela inspeciona o ferimento de perto, especulando se é obra do General Leon. Percebe que o veneno demorou para se ativar, e se pergunta se isso está sendo retardado pela força latente do herói. Ela então sorri de canto, pensando que agora é a chance perfeita. O veneno dos demônios é algo que nenhum humano pode combater ou curar, e se ela o deixar assim, ele com certeza morrerá. Então, esse deve ser o fim dele. Ela zomba, dizendo que será testemunha disso. Mas enquanto continua observando ele se contorcendo de dor, flashes do passado tomam conta de sua mente, memórias dela chorando, pedindo desculpas a alguém. Ela se lembra de soluçar, dizendo que, se ao menos fosse mais forte, não teria sido forçada a apenas observar a morte lenta e dolorosa de sua antecessora. E agora ela se sente exatamente do mesmo jeito que naquela época, mas diz a si mesma para não se prender a emoções inúteis quando, de repente, Yu abre os olhos e sussurra seu nome, fraco. Ela fica atônita ao perceber que está chorando. Ai se mostra surpresa, sem entender por que está derramando lágrimas. Yu levanta a mão trêmula para limpar seu rosto. E quando ela se prepara para gritar com ele, ele implora suavemente para que ela não chore. Ele a tranquiliza, dizendo que logo vai melhorar. Suspira, dizendo que está apenas um pouco dolorido. Mas agora que ela está por perto, isso lhe traz algum conforto. De repente, outra dor aguda o atinge, e ele começa a murmurar incoerentemente. Ela grita seu nome, assustada, achando que ele está ficando mais fraco e que agora desmaiou. Então ela levanta o rosto, que treme à medida que toma a decisão de acabar com o sofrimento dele. Ela deixa cair uma gota do próprio sangue em seu rosto. No dia seguinte, Yu desperta completamente recuperado, sem dor alguma.